Olá, minha gente. Estou aqui em Brasília. Amanhã vou estar na posse do nosso presidente da Esperança no Brasil. Mas eu estava aqui refletindo sobre tudo, sobre o que aconteceu. E a vitória do país é indiscutível. Nós colocamos o Lula de volta com a sua experiência administrativa, a sua sensibilidade social, e eliminamos aquela loucura do Bolsonaro, comandado indiscutivelmente pelos donos do capital. Mas vamos pensar um pouco mais sobre o que aconteceu no Brasil. O Jimmy Carter, num determinado momento, falando ou mandando uma carta para o Donald Trump, dizia o seguinte: eu entendo porque o Trump, o governo americano, está com um medo enorme da China. E ele explica o que era na visão dele. Ele dizia: os Estados Unidos, o nosso país, interferiu em 55 países com a guerra híbrida ou com força militar para conseguir ter em suas mãos a produção energética do mundo, petróleo, eletricidade e alguns minerais raros. 55 países, e alguns com força física. Ao mesmo tempo, a China tentou ou desenvolveu tecnologias modernas, com apoio da indústria americana, foi se industrializando, não invadiu país algum e foi dominando tecnologias avançadíssimas. Bacana isso. Então ele dizia: entendo porque o Trump tem um pavor da China. Os Estados Unidos ficou atrás no desenvolvimento tecnológico e a China foi ganhando o mercado do mundo. Qual é o maior parceiro comercial do Brasil hoje? É a China e de diversos outros países. Mas os Estados Unidos queria desesperadamente o domínio da energia. Assim aconteceu com a Líbia, com o Iraque, invasão, apropriação dos depósitos minerais, domínio completo da economia. Foi isto que derrubou a Dilma. Foi a tentativa brutal dos Estados Unidos. Aliás, eu não falo em imperialismo americano mais, viu? Eu falo no domínio do capital financeiro, que domina também os Estados Unidos. Esse capital financeiro derrubou a Dilma, que é uma mulher corretíssima. Eu não estou dizendo que a Dilma não teve erro algum no governo. Eu fui governador 3 vezes. Eu acho que eu tive acerto e devo ter tido erros também na condução do estado do Paraná. Mas ela foi derrubada por isso. O que é que eles queriam? Eles queriam a Petrobras, a Eletrobras, a quebra da soberania, e os grandes capitais queriam o domínio do Banco Central. Através do Banco Central, eles com os juros do Brasil hoje são os mais altos do mundo, eles vão alimentando o capital financeiro vadio e desindustrializando o país também. O Lula acabou sendo preso pela mesma coisa. O Moro, hoje todo mundo sabe, tinha ligações com o FBI, com o Ministério Público norte-americano, trabalhou junto com isso. E o mesmo, se não me engano, o Danton Dallagnol disse que ele foi preso graças à ajuda da CIA. É bom conferir isso aí, eu acho que colhi essa informação na internet. Então o que nós temos hoje é o desejo desesperado da conquista e da manutenção do poder econômico sobre o Brasil desindustrializado. Isso veio no pacote, né? Eles diziam: vamos retirar os direitos trabalhistas, isso fará com que o capital do mundo inteiro venha para o país. Nós temos juros astronômicos que alimentam a reprodução do capital financeiro e impedem a industrialização. Nenhuma indústria consegue uma lucratividade que chegue aos pés do lucro financeiro, em função do Banco Central. Hoje, como é que nós estamos? Eles acabaram com a Petrobras, criaram a paridade internacional de preços, fazendo com que o petróleo extraído do nosso solo e do pré-sal tivesse venda interna no Brasil por preços internacionais. A Petrobras transformou
na mão dos acionistas e dos interesses que não são os brasileiros no chupa-cabra. E lá atrás, a Petrobras era responsável por 80% dos investimentos no Brasil. Ela era e é hoje fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico, não tenho dúvida alguma disso. E isto fez com que viabilizassem a prisão do Lula e a deposição da Dilma. Petrobras, Eletrobras, Banco Central Independente e supressão dos direitos dos trabalhadores, da CLT e tudo mais. E eu não sou hipócrita a ponto de não dizer para vocês que tinha muita coisa errada na CLT. Mas, de uma forma geral, eles não fizeram uma modernização. Eles organizaram a supressão do direito dos trabalhadores brasileiros. Uma coisa, cá entre nós, simplesmente horrível. Agora, o Lula assume amanhã, às 10 horas da manhã. Eu estarei no Congresso, estarei no Planalto e possivelmente estarei também no coquetel para as autoridades internacionais. Será um coquetel rápido depois. Eu fui presidente do Parlasul, fui presidente da seção brasileira do Parlatino e da Eurolat, do Parlamento Europeu Latino-Americano. Vou restabelecer velhos contactos que assumi durante o meu período de Senado e de presidência da Eurolat, do Parlasul e do Parlatino. Vou bater um papo com essa gente. Mas, o que eu digo a vocês? O que nós precisaríamos fazer agora em relação à Petrobras? Se o Lula tivesse entregado o pré-sal para o capital internacional, o famoso capital vadio, não teria havido a deposição da Dilma e nem a prisão dele. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas eu acho que nós não podemos retomar o desenvolvimento nacional plenamente sem que o Brasil se assenhore novamente da condução e da administração do seu regime de petróleo. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é acabar com a paridade internacional. Paralelamente a isso, criar um imposto sobre a exportação de óleo cru, 20% ou 30%. Esse imposto seguramente levaria todo o país a se esforçar para o refino interno. Porque eles estão vendendo as usinas, as refinarias, não é em função do livre mercado. É para tirar do Brasil o comando da indústria petrolífera. Então, se nós aumentarmos o imposto da exportação do petróleo cru, nós estimulamos a utilização das usinas no Brasil. Paralelamente a isso, nós temos que terminar as usinas que os governos do PT e da Dilma começaram. Terminar. E retomar essas usinas que foram vendidas a preço de fim de feira, sem nenhum sentido, para grupos estrangeiros. O Brasil precisa de soberania sobre o petróleo. Então, a taxação do óleo cru, a retomada das usinas e o fim da parceria entre PIP, né, paridade internacional de preços, nos assegura a retomada do processo. Nós temos que pensar também em diminuir o peso das ações da Petrobras no Banco Central americano. Porque é uma ilusão nossa pensar na famosa golden share e nas ações ordinárias que não dão comando da empresa. Porque acabamos sendo submetidos subservientemente aos interesses da Bolsa de Nova York e a legislação norte-americana. Nós temos que pensar seriamente nisso. E desta forma, a Petrobras, que no passado foi responsável por 80% dos investimentos no Brasil, pode retomar esse processo. E nós temos que pensar também naquilo que o Jean-Paul Prates disse numa entrevista que eu vi na internet hoje. Ele disse que temos que pensar na transição da energia, do petróleo para outros meios. Quais são os outros meios? Geotérmico, né? Você tem embaixo da terra, no centro da terra, um aquecimento brutal que pode ser utilizado. Precisamos desenvolver isso. Biomassa, energia eólica, do vento e energia solar. Claro que nós temos que avançar nisso, mas
colocar como eixo principal do petróleo brasileiro essas inovações tecnológicas, essas pesquisas, é mais ou menos a mesma coisa que alguém dizer, olha, vai ser difícil viver na Terra no futuro. Então vamos começar a pesquisar possibilidades de transferir população terrestre para a Lua. É absolutamente ridículo. Da mesma forma que o Lula, no novo governo, precisa cuidar das pessoas mais pobres, que não têm emprego, que não têm salário, que não conseguem comer, e ele traduz isso nas 3 refeições por dia, é fundamental, corriqueiro, básico, que a Petrobras seja devolvida ao Brasil para retomar o processo de investimento. Hoje a Petrobras, com o preço internacional do petróleo, é uma chupa-cabra. Ela está dando lucros fantásticos. Pasmem, senhores, é a empresa que mais distribui dividendos no mundo hoje, a Petrobras. Ela bateu, inclusive, a da Arábia Saudita. E esse dinheiro está saindo do Brasil e vai para fora. Não é bem assim, nós precisamos de investimento e precisamos retomar o comando da Petrobras. Não existe país no mundo que, sem o domínio do seu petróleo, tendo petróleo, consiga se desenvolver. Eu espero isso da nova administração da Petrobras. Eu fiquei meio surpreso com a nomeação do Jean-Paul Prates. No fim do meu mandato de Senado, ele chegou ao Senado. Ele era suplente da Fátima Bezerra, governadora lá do Rio Grande do Norte. Mas a história dele, que eu vejo na televisão, é a história de consultor de empresas privadas e estrangeiras de petróleo. Espero que tenha mudado, mas não sei não. A trajetória dele é mais ou menos compatível com as últimas entrevistas que deu. O que é que ainda segura com firmeza a nossa esperança? O presidente é o Lula, não é o Prates. O Lula, na campanha eleitoral, dizia que não admitiria este roubo da paridade internacional de preços que tirava dinheiro dos brasileiros e mandava para fora. O Lula é o presidente. Eu espero que o Prates tenha que fazer aquilo que se transformou nos compromissos de campanha do Lula e mesmo depois da vitória, reiteradamente repetidos. Então, eu vejo que isto tem esse interesse e esta força da opinião reiterada do novo presidente da República. Eu mantenho a minha esperança, eu entrei de corpo e alma nessa campanha. Não por mim. O Paraná era muito difícil com a Lava Jato, com o domínio da mídia e tudo. Eu entrei para derrotar o Bolsonaro e colocar o Lula na presidente da República com a sua experiência e a sua sensibilidade social. Estou acreditando nisso. Eu não acho que tudo seja fácil. Eu acho que o Lula deve fazer o melhor governo possível. Eu tenho falado em atos eficientes, atos aristotélicos, que não pequem pela temeridade numa visão progressista demais e que não sejam sustentáveis, mas fundamentalmente que não pequem também por uma cessão aos interesses do capital financeiro, na linha do Papa Francisco. O capital financeiro não pode dominar o mundo e escravizar as populações, não só do Brasil, mas de outros países também. É claro que a par disso eu vejo o petróleo com uma visão solidária com o planeta. Não é transformar o petróleo numa forma de escravizar outros planetas, de dificultar a vida de outros países. Nós temos que ter a visão solidária. E essa visão solidária o Lula tem. Nós temos que reunir a América do Sul como um grande bloco para, em condições iguais, discutir com os grandes blocos do mundo, e temos a oportunidade desta crise absurda provocada entre a Rússia e os Estados Unidos, onde a Ucrânia bucha de canhão. A Rússia acompanhada da China. Acabou aquela visão do dólar mandando no mundo, do domínio absoluto dos mercados. E nós, solidariamente, precisamos ter um projeto de desenvolvimento com toda a clareza. Agora, subserviência não. O Lula caiu porque queriam nos tomar a Petrobras, a Eletrobras, a soberania, o Banco Central. Praticamente tomaram tudo isso. Ele caiu por isso. Eu acho que ele tem uma consciência muito clara disso. Ele tem que fazer o possível para o Brasil andar no caminho da independência e da soberania.
nada menos do que o possível. Nada de ceder às críticas da imprensa, dos economistas liberais, dos operadores do mercado financeiro. É claro, o mercado financeiro existe, vai continuar existindo, mas ele não pode escravizar as pessoas. E o petróleo que o Brasil deve ter com a solidariedade com o mundo tem que ser nosso, não objeto de uma submissão absoluta do país a interesses que não são os dos brasileiros. O petróleo deve servir para o povo brasileiro evoluir, se desenvolver para a geração de emprego, para ter comida na mesa das pessoas. E o país precisa evoluir na soberania. O Márcio Pockmann escreveu um livro outro dia, na quarto movimento de transformação do Brasil. Ele acha que o primeiro foi a colonização dos portugueses, que nos incorporou no mercantilismo, que o segundo foi a independência, que nos subordinou aos interesses da Inglaterra naquela época, que o Brasil, inclusive, assumiu as dívidas de Portugal com a Inglaterra. A terceira transição foi com a Revolução de 30, onde os Estados Unidos passou a entrar pesado nisso. Nós crescemos com o Getúlio, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Escola de Engenharia do Exército, um troço bacana. E agora é o quarto movimento, que é baseado não diria na internet, mas na possibilidade científica das comunicações. E nós precisamos avançar nisso, no conhecimento e tudo mais, com a tecnologia, com a digitalização da economia. Eu lembro que quando o Lula organizou aquela monumental greve durante a ditadura militar, a Volkswagen tinha, sei lá, me corrija se eu estiver errado, 41 mil trabalhadores. Hoje tem 7.800. E a Ford, há muito pouco tempo atrás, estava no Brasil, hoje não está mais. As maneiras de trabalhar, de explorar a atividade humana mudam bastante. A uberização, a digitalização. E nós temos que corrigir isso, dando esperança às pessoas. Um projeto de desenvolvimento do Brasil, progressista, solidário, respeitoso com os outros projetos de outros países, mas fundamentalmente nacional e soberano. E a soberania só existe se a Eletrobras estiver na mão do Brasil, dos brasileiros e não de acionistas e investidores de fundos, se a Petrobras for controlada pelo Estado brasileiro e se o Banco Central estiver na mão do Estado brasileiro, trabalhando junto com o Brasil um projeto de desenvolvimento. As coisas não são complicadas quando eu coloco dessa maneira, mas é evidente que as medidas do presidente da República têm que ser medidas aristotélicas, ato meio e ato eficiente, sem exageros pela esquerda, pelo progressismo, e sem a covardia de ceder à pressão da direita através da mídia que ela subvenciona e mantém nas suas mãos. Tem que ser uma mudança sustentável, mas tem que ter avanços. Educação, saúde, o Ministério das Minas e Energias é importantíssimo nessa discussão do Brasil. Enfim, minha gente, nós temos que ter esperança. O Ministério está aí, uma frente amplíssima, mas o presidente precisa, nesse momento, ter apoio do Congresso Nacional. Essa frente ampla, de certa forma, garante o apoio do Lula no Congresso Nacional. Ele tem que procurar recuperar aqueles 87% que ele tinha quando saiu da presidência da República. E daí, pensadamente, o ato meio, o ato eficiente, para que o Brasil avance na retomada da soberania da Petrobras, da Eletrobras, da condução do Banco Central. Não tem cabimento que se considere a PEC, que vai dar R$600 para os mais pobres e 150 para as crianças até 6 anos, seja considerada gasto. E o raio dos juros da dívida, estabelecidos pelos donos dos créditos, que são os banqueiros que dominam o Banco Central, seja um chupa-caba na economia brasileira. É um papo que eu queria bater com vocês aqui agora. Vou dar uma olhada depois aí nos comentários, nas respostas, vou deixar isso também no ar, para a gente ver o que acontece. Esperança, minha gente. Amanhã assume o Lula, que é um novo momento da história do Brasil.
O Lula disse que ele queria que todo mundo cobrasse o que ele disse na campanha eleitoral. Eu lembro do que ele dizia a respeito do petróleo da Petrobras. Achei meio frouxa a declaração do João Paulo Prates, mas entre o que o Prates disse e o que o Lula afirmava na campanha e fundamentalmente depois da eleição, meus companheiros e meus amigos, eu fico com o Lula. Boa noite e um abração para vocês. E amanhã estarei na Assembleia, no Congresso Nacional, estarei no Planalto e naquele rápido coquetel com as personalidades estrangeiras que nos visitam.